Setembro de 1864. Fazenda Boa Fé, interior do Ceará. O médico chegou 3 dias depois. Não por urgência para médico em fazenda do sertão cearense, de 1864, era a palavra que existia na teoria e que na prática tinha o tamanho do bolso de quem chamava. O senhor Delfino Pires de Vasconcelos era homem de bolso considerável, mas a Sinhá Perpétua havia comunicado que não era emergência, que era correção. O médico entrou no quartinho dos fundos da fazenda, onde Marcelina ficava desde o 2º dia. Ficou parado na porta por um momento. Depois, entrou. Fez o que podia ser feito, que era pouco, que era tarde, que era o tipo de pouco e tarde que o médico descreveu na carta que enviou ao colega de Fortaleza naquela mesma semana e que chegou a um arquivo de correspondência médica do século XIX, em 1978, quando um pesquisador a encontrou e não soube ainda o que fazer com o que estava lendo. Na carta, o médico escreveu uma frase que o pesquisador sublinhou 3 vezes em vermelho. Não fui chamado para curar. Fui chamado para confirmar que o dano era permanente e que a família podia seguir sem preocupação legal. Saiu da fazenda naquela tarde. Marcelina ficou no quartinho, com o escuro, que a Sinhá Perpétua de Vasconcelos havia criado com as próprias mãos na tarde de setembro de 1864, porque uma escrava de 31 anos disse não para uma ordem que a Sinhá não esperava ser recusada. Mas isso não era o pior. O pior não era o que a Sinhá fez. Era o que a Sinhá não calculou que o escuro produzia em alguém que passa a vida inteira aprendendo a ler o ambiente para sobreviver. Marcelina levou 3 semanas para entender o que o escuro era. Não ausência, informação diferente. E foi aí que começou a coisa mais perigosa que aquela fazenda já produziu dentro das próprias paredes. Marcelina nasceu em 1833 em Sobral, no Ceará, filha de Benedita, uma mulher que chegou da África com nome diferente e que aceitou Benedita porque Benedita era o nome que o sistema conseguia pronunciar, mas que manteve dentro de si, com aquela economia de quem entende que certos recursos são os únicos que nenhum inventário alcança, o nome original. Passou o nome para Marcelina em fragmentos. Não o nome em si. Esse ficaria perigoso demais, seria coisa que chamaria atenção errada. Passou o que estava por baixo do nome. A forma de observar, a forma de guardar, a forma de ler o que as pessoas mostram sem perceber que mostram. Marcelina chegou à Fazenda Boa Fé em 1852, com 19 anos, comprada do inventário de uma família de Sobral que faliu depois de 3 safras ruins seguidas e que resolveu o problema da dívida da forma que o sistema tornava disponível, vendendo o que tinha. Era mulher de voz baixa e atenção constante. O senhor Delfino a colocou na cozinha porque cozinha era onde escravizada de voz baixa e atenção constante rendia mais. Perto da família, perto das conversas, perto de tudo que precisava funcionar para a casa grande funcionar. 12 anos na cozinha da Fazenda Boa Fé. 12 anos ouvindo. 12 anos guardando. O valor da dívida que o senhor Delfino tinha com o armazém de Sobral, ouvido em conversa de escritório enquanto servia café em 1856. O nome da mulher em Quixadá que o senhor visitava, quando dizia que ia resolver negócio de gado, mencionado em conversa com o capataz numa tarde de 1859, em que o capataz não sabia que Marcelina estava no corredor. A briga entre o senhor Delfino e o irmão sobre divisão de terras do pai morto, discussão que durou 3 meses em 1861 e que Marcelina acompanhou através das paredes finas da Casa Grande com a atenção de quem entende que detalhe é moeda. E mais, muito mais, 12 anos de mais. Guardado com a precisão de quem não sabe ainda para que vai usar, mas que sabe que é o único recurso disponível que nenhum senhor consegue confiscar, porque não consegue ver. O que veio depois foi ainda mais cruel. A Sinhá Perpétua tinha 45 anos em setembro de 1864. Era mulher de família tradicional do Ceará, que casou cedo e que aprendeu, nos 12 anos de casamento com o senhor Delfino, que administrar casa grande era questão de autoridade,
Autoridade que não tolera questionamento, que não negocia com o escravizado, que não aceita recusa de ordem direta. Em 12 anos, Marcelina nunca havia recusado nada. Até aquela tarde de setembro. Setembro de 1864, 2 da tarde. O calor do Ceará em setembro era do tipo que não pede licença. Entrava pela janela da cozinha, ficava no ar, tornava cada movimento custoso e cada segundo parado uma negociação com o próprio corpo. Marcelina estava preparando o jantar quando a Sinhá Perpétua entrou. Não era hora de a Sinhá vir à cozinha. A Sinhá não vinha à cozinha, mandava buscar quem precisava ou mandava recado pelo feitor. Vir pessoalmente era sinal de coisa específica. Marcelina reconheceu o sinal. Ficou parada com a faca na mão, olhando para o que cortava, esperando. Marcelina, Sinhá, tem uma coisa que preciso que você faça. Marcelina ficou em silêncio, esperando. A Sinhá disse, não vai contar aqui o que a Sinhá pediu. Vai contar que era uma ordem que a Sinhá havia dado antes para outras escravizadas da fazenda, que a maioria obedecia em silêncio, porque silêncio era sobrevivência, que uma havia tentado recusar e que o feitor havia resolvido a recusa da forma que o feitor resolvia essas coisas, e que Marcelina, naquela tarde de setembro de 1864, ouviu a ordem, ficou em silêncio por um momento, e disse, não, Sinhá. 2 sílabas, voz baixa como sempre, sem tremor, sem desafio exibicionista. Não era demonstração, era posição. A diferença é a mesma que existe entre o homem que briga na rua e o homem que não cruza a linha que decidiu que não cruza, independente do que venha do outro lado. A Sinhá ficou imóvel por um segundo. O que você disse? Disse que não vou fazer, Sinhá. O silêncio que entrou naquela cozinha tinha qualidade específica. O silêncio de quando o mundo que uma pessoa construiu encontra algo que esse mundo não tinha espaço para existir e que, portanto, não deveria existir, e que existiu mesmo assim. A Sinhá saiu da cozinha sem dizer mais nada. Marcelina continuou cortando o que cortava. E soube, com a certeza de quem passou 12 anos aprendendo a ler o ambiente, que o que vinha não era conversa. O que veio chegou 2 dias depois. Não imediato. A Sinhá Perpétua de Vasconcelos não era mulher de reação impulsiva. Era mulher de decisão calculada, do tipo que pensa antes de agir e que age de forma que o ato produza o efeito máximo, com o mínimo de questionamento posterior. O que decidiu era específico. Não chicote. Chicote deixa a marca que passa. Escravizada que apanha a volta ao trabalho em dias. O efeito é temporário e o exemplo que produz nos outros escravizados é de crueldade que podia acontecer com qualquer um. O que cria medo, mas não resolve o problema específico de uma escravizada que disse não. O que decidiu resolver o problema específico. Se o problema era uma voz que disse não, o que precisava ser eliminado não era a escravizada. Escravizada valia dinheiro, e matar era desperdício de capital no cálculo da Sinhá. O que precisava ser eliminado era a capacidade de essa voz continuar existindo em contexto de importância. Uma escravizada cega não testemunha, não descreve, não identifica, não chega até nenhum ouvido de fora com nada que não possa ser contestado com a palavra da família contra a palavra de uma escravizada que, além de tudo, não consegue nem dizer com certeza o que viu. Era a lógica da Sinhá, calculada, eficiente, errada em uma coisa que a Sinhá não calculou, que o que Marcelina guardava não estava nos olhos, e ninguém estava preparado para aquilo. O feitor executou a ordem da Sinhá no 3º dia depois da recusa. Marcelina não resistiu fisicamente. Resistência física era resultado que não produzia nada além de mais dano. Ficou em silêncio durante. O tipo de silêncio que as 3 escravizadas que estavam presentes e que foram obrigadas a assistir descreveram décadas depois, em depoimentos colhidos por um pesquisador de Fortaleza em 1931, como o silêncio que mais pesou em tudo que viram na vida. Não de resignação, de cálculo, como se estivesse usando aquele tempo para guardar mais uma coisa, o cheiro do feitor.
a textura do chão sob os joelhos, a direção de onde vinha o vento naquela tarde de setembro, guardando coordenadas, que iam precisar depois. Marcelina ficou 3 semanas no quartinho dos fundos. A fazenda continuou funcionando. O café esteve pronto às 6, o almoço ao meio-dia, o jantar ao entardecer. Outra escravizada assumiu a cozinha com a eficiência compulsória de quem sabe que eficiência compulsória é proteção. Marcelina ficou no quartinho, com o escuro. Na primeira semana, o escuro era a ausência. A forma mais simples de entender privação, o que estava antes não está mais. E o que não está mais cria buraco que dói com a intensidade de coisa que o corpo conhecia e agora não encontra. Na segunda semana, o escuro começou a ser outra coisa. Não porque a dor passou. Dor desse tipo não passa em semana. Mas porque Marcelina era filha de Benedita, que era filha de mulher cujo nome o tráfico não registrou, mas que havia passado de geração em geração a forma de observar o que está disponível em vez de lamentar o que não está. Começou a ouvir de forma diferente. Não diferente no sentido de capacidade aumentada. Esse é o mito. O que muda não é a audição. O que muda é a atenção que a audição recebe quando não tem concorrente. O som do vento na janela do quartinho vinha do norte, o que confirmava a posição do quartinho em relação à senzala principal, que ficava ao sul, que ficava a 60 passos medidos no primeiro dia na fazenda, e memorizados com a precisão de quem faz isso automaticamente. O som dos passos do feitor, que tinha um padrão específico, uma leveza no passo esquerdo que compensava peso maior no direito, que produzia ritmo identificável a 30 metros de distância em chão de terra batida. O som da sinhá perpétua, diferente do som do senhor Delfino, mais rápido, mais leve, com o chiado específico da sola de couro que a sinhá usava e que o senhor não usava. Na terceira semana, Marcelina tinha mapa sonoro da fazenda mais completo do que o mapa visual que havia construído em 12 anos de olhos abertos. Porque mapa visual é construído em momentos, quando você olha, quando você presta atenção. Mapa sonoro é construído continuamente. O som não para quando você está olhando para outro lado. Mas isso não era o pior. O pior para Sinhá Perpétua, que não sabia ainda que era pior, que achava que o problema estava resolvido, era que o escuro que havia criado para eliminar a capacidade de Marcelina estava, naquelas 3 semanas, produzindo capacidade diferente, mais precisa, mais difícil de perceber e mais perigosa. No 30º dia depois do quartinho, a Sinhá mandou Marcelina de volta à cozinha. Não por compaixão, por cálculo. Escravizada que não produz é custo puro. Escravizada cega que cozinha produz com custo menor do que escravizada saudável que fica parada. A lógica da Sinhá tinha essa forma. Marcelina voltou à cozinha. A outra escravizada que havia assumido, uma mulher chamada Raimunda, 40 anos, que estava na fazenda desde criança e que havia aprendido a existir dentro daquelas paredes com aquela economia de movimentos de quem entende que cada gesto desnecessário cobra, ficou parada quando Marcelina entrou. Ficaram em silêncio por um momento. Marcelina disse: "Me conta onde cada coisa está." Raimunda contou. Durante uma semana, Raimunda foi o olho que Marcelina usava para reconstruir o mapa físico da cozinha. Não porque não conseguisse sozinha, mas porque Raimunda conhecia cada detalhe, cada mudança que havia acontecido no mês em que Marcelina ficou fora, e porque aprender pela voz de quem conhece o espaço era mais rápido do que aprender pelo tato. Em 8 dias, Marcelina conhecia a cozinha de olhos fechados melhor do que Raimunda conhecia de olhos abertos. O que veio depois foi ainda mais cruel. A Sinhá Perpétua entrou na cozinha pela primeira vez depois do retorno de Marcelina numa manhã de outubro. Ficou parada na porta. Marcelina estava de costas, preparando o almoço, com os movimentos que a cozinha produzia nela, fluidos, precisos, sem hesitação. "Você está trabalhando?" Não era pergunta. "Estou, Sinhá." A Sinhá ficou em silêncio por um momento, sem ver. Sem ver. Outro silêncio. A Sinhá foi embora. E Marcelina continuou com o almoço, porque o almoço precisava estar pronto ao meio-dia,
E porque o que havia começado nas 3 semanas do quartinho precisava de tempo para completar. Nos 6 meses que se seguiram ao retorno à cozinha, Marcelina fez o que havia feito nos 12 anos anteriores. Ouviu. Mas com uma diferença que ninguém na Fazenda Boa Fé percebeu, porque ninguém na Fazenda Boa Fé havia calculado que o escuro produzia. Antes, ouvia com a atenção dividida, olhos processando o ambiente visual, enquanto ouvidos coletavam o ambiente sonoro. O resultado era bom. Era o que havia produzido 12 anos de arquivo. Agora, toda a atenção estava no sonoro, e a atenção inteira no sonoro produz resultado diferente. Marcelina começou a distinguir coisas que nunca havia distinguido antes. O tom específico da voz do Sr. Delfino quando falava de dívida, um tom levemente mais agudo do que o tom de costume, que aparecia quando o assunto criava tensão que o senhor tentava esconder, mas que a laringe produzia independente da intenção. O ritmo específico dos passos da Sinhá Perpétua, quando ia para o escritório com propósito diferente do habitual, mais rápido, mais curto, com menos pausa entre um passo e outro. O som específico da gaveta do escritório que o senhor abria quando buscava o caderno de contas, que mantinha separado dos livros oficiais, uma gaveta com trilho levemente emperrado que produzia resistência inicial antes de abrir completamente, som que nenhum outro objeto no escritório produzia. E ninguém estava preparado para aquilo. E havia outra coisa, Raimunda. Raimunda havia ficado ao lado de Marcelina nos primeiros dias do retorno para descrever o espaço. E nesse processo havia descoberto uma coisa que não havia calculado que descobriria. Que contar para Marcelina criava em Marcelina um tipo de compreensão diferente da que Raimunda tinha sobre o mesmo espaço. Como você sabe que a panela grande está à esquerda se não está olhando? Porque o calor do fogão vem da direita. A panela grande fica do lado oposto ao calor para não superaquecer antes da hora. Raimunda ficou em silêncio. Nunca pensei nisso. Você não precisava pensar. Via. Ficaram em silêncio por um momento. Me conta o que você vê que eu não vejo mais. E Raimunda começou a contar. Não só o espaço físico, o que acontecia no espaço. O feitor saindo do escritório com cara de conversa que não foi bem. O senhor Delfino chegando do campo mais cedo do que o normal numa terça-feira. A Sinhá Perpétua mandando buscar o padre fora da data habitual. Raimunda virou os olhos de Marcelina, e Marcelina virou a interpretação de Raimunda. Juntas, as duas construíam uma compreensão do ambiente que nenhuma das duas conseguiria sozinha. Em março de 1865, 6 meses depois do retorno à cozinha, chegou à Fazenda Boa Fé um homem chamado Tobias Luz. Livre, filho de escravizado alforriado, que trabalhava como escrivão itinerante, percorria as fazendas do interior do Ceará, oferecendo serviço de redação de cartas, contratos e documentos, para famílias que precisavam de escrita formal e que não tinham escrivão da cidade disponível com a frequência que precisavam. Era serviço comum no Ceará de 1865. O senhor Delfino o contratou por 3 dias, para atualizar correspondências comerciais que estavam atrasadas. Tobias instalou mesa e material no corredor da Casa Grande, e passou 3 dias escrevendo com aquela competência específica de quem aprendeu o ofício de verdade, e que por isso não precisa de mais tempo do que o necessário para produzir o necessário. Na tarde do 2º dia, foi buscar água na cozinha. Entrou. Marcelina estava de costas, preparando o jantar. Boa tarde. Boa tarde. Posso pegar água? O pote é à direita da porta, copo de barro em cima. Tobias pegou a água. Ficou parado por um momento. Você sabia onde eu estava sem me ver? Não era pergunta. Ouvi o passo. Você entra com o peso no calcanhar esquerdo antes de mudar para o pé inteiro. Tobias ficou em silêncio. Quanto tempo sem ver? 6 meses. E antes, quanto tempo de cozinha? 12 anos. Tobias ficou olhando para ela por um tempo. 12 anos de cozinha é 12 anos de ouvir conversa de casa grande. Não era pergunta também. Marcelina ficou em silêncio. Continuou com o jantar. Tobias foi embora com a água. Mas isso não era o pior. Na manhã do 3º dia, antes de terminar o trabalho e ir embora,
Tobias voltou à cozinha. Raimunda estava lá, mas saiu, com aquele instinto específico de quem entende sem precisar de explicação quando a presença dela não é necessária. Tobias ficou parado na porta. Você tem informação que vale mais do que esse escrivão vai ganhar em 1 ano. Marcelina ficou em silêncio. Você sabe disso. Sei. E não sabe como usar. Sei como usar. Não tenho como chegar em quem pode usar junto comigo. Tobias ficou em silêncio por um momento longo. Eu conheço um homem em Fortaleza. Tobias Luz tinha 32 anos em março de 1865. Nasceu em Quixadá, filho de Benedito Luz, escravizado alforriado em 1840, que havia comprado a própria liberdade em 16 anos de trabalho extra, nas noites e nos domingos, que o senhor anterior deixava disponíveis com aquela generosidade calculada de quem entende que escravizado com perspectiva trabalha melhor do que escravizado sem nada. Benedito havia alforriado o filho antes de si mesmo, havia economizado para isso, havia negociado isso, havia conseguido isso com a persistência de quem tem uma única prioridade e que não deixa nada desviar dessa prioridade. Tobias cresceu livre. Aprendeu a ler com o padre de Quixadá. Aprendeu escrita com o tabelião que aceitou ensiná-lo, em troca de trabalho de limpeza da sala do cartório por 6 meses. Aprendeu ofício de escrivão com o escrivão da cidade, que o contratou como ajudante quando percebeu que menino que aprende letra rápido e que não erra 2 vezes a mesma coisa é investimento que se paga. E havia aprendido, ao longo de anos de percurso entre fazendas do interior do Ceará, outra coisa, que a fazenda parece fechada para quem está fora. Por dentro respira por todos os lados, e que escrivão que entra pela porta da frente e que fica 3 dias escrevendo no corredor da casa grande, ouve mais do que a família pensa que ouve, e que o que ouve, somado ao que as pessoas da fazenda que confiam nele contam, somado ao que o arquivo de 12 anos de escravizada de cozinha guarda, somado era a quantidade de informação que advogado certo em Fortaleza transformava em processo. Tobias havia feito isso antes. Não muitas vezes. A rede era pequena, os recursos eram escassos. Cada caso exigia meses de preparação e resultado não era garantido. Mas havia feito. E havia aprendido o que funcionava e o que não funcionava. O que funcionava era informação verificável, irregularidade documentável. Argumento que o juiz não pudesse ignorar sem custo maior do que o custo de aceitar. E ninguém estava preparado para aquilo. O que Marcelina tinha era exatamente isso. E Tobias reconheceu na primeira conversa. Tobias voltou à Fazenda Boa Fé em maio de 1865, não como escrivão, como comerciante de papel e tinta, que vendia material de escrita para fazendas da região com a naturalidade de serviço que toda fazenda precisava periodicamente. Era pretexto que havia funcionado antes. O senhor Delfino comprou 2 pacotes de papel e um frasco de tinta sem prestar mais atenção do que o necessário para transação comercial de baixo valor. Tobias foi embora com a lista do que precisava. O que Marcelina havia passado, em voz muito baixa na única conversa que tiveram na cozinha naquela tarde, através de Raimunda que ficou na porta fazendo sinal caso alguém se aproximasse, era a estrutura do arquivo. Não os detalhes. Os detalhes precisavam de tempo e de papel. A estrutura para que Tobias entendesse o que havia e decidisse o que usava. Tobias foi para Fortaleza com a estrutura e voltou em julho com resposta. O advogado se chamava Dr. Antônio Menezes Braga, 40 anos, formado em Recife, instalado em Fortaleza desde 1855, onde havia começado em direito comercial e onde havia chegado por um caminho que descreveu numa carta pessoal de 1869 como inevitável para quem tem olhos e consciência funcionando ao mesmo tempo, a trabalhar com casos de escravizados. O doutor Antônio havia ouvido a estrutura do arquivo de Marcelina, repassada por Tobias com a precisão de escrivão que memoriza o que precisa memorizar, e havia ficado em silêncio por um tempo. Depois havia dito: preciso de 3 coisas verificáveis. Com 3 coisas verificáveis monto argumento. Tobias havia respondido: ela tem 12 anos de 3 coisas verificáveis. Mas isso não era o pior. O mais difícil não era o conteúdo.
Era a forma de tirar o conteúdo da cabeça de Marcelina e colocar em papel sem que ninguém da fazenda percebesse que papel estava saindo. Marcelina não podia ir ao tabelião, não podia ser vista com papel, não podia ter contato direto com Tobias sem criar suspeita. A solução tinha o mesmo princípio das soluções que funcionavam. Usava o que o sistema havia criado contra o que o sistema havia criado. Assim, a Perpétua havia cegado Marcelina para garantir que ela não fosse testemunha útil de nada. Escravizada cega não leva papel para fora. O que ia e vinha com Marcelina não era monitorado porque o que ia e vinha com escravizada cega não precisava ser monitorado. Essa era a lógica da Sinhá, que se tornou a lacuna de Marcelina. Em agosto de 1865, um ano depois da tarde da recusa, começou o processo de transferência. Raimunda era os olhos, Tobias era o canal, Marcelina era o arquivo, e o mecanismo era simples na concepção e delicado na execução. Raimunda escrevia, não cartas, frases curtas em papel pequeno que cabia dobrado dentro da costura da roupa que ia para o armazém da vila para compra de mantimento. Frases que Marcelina ditava em voz muito baixa nas madrugadas, no único momento em que a senzala tinha silêncio suficiente para que nenhum ouvido externo chegasse. Raimunda tinha letra ruim. Havia aprendido o básico com a filha do senhor em 1858 e que nunca passou do básico. Mas letra ruim que diz coisa certa é mais útil do que letra boa que diz coisa errada. E as coisas que Marcelina ditava eram certas. O valor exato da dívida com o armazém de Sobral, o nome completo da mulher em Quixadá e o endereço que o capataz havia mencionado em 1859. A descrição dos 2 escravizados que trabalhavam na fazenda sem constar nos registros oficiais. Nomes, idades aproximadas, função, localização dentro da propriedade. Cada papel saía dobrado dentro da costura da roupa. E chegava pelo caminho que Tobias havia organizado através da rede que existia entre as fazendas do Ceará, com a descrição de coisa que sobrevive sendo invisível até Fortaleza. E ninguém estava preparado para aquilo. O doutor Antônio Menezes Braga recebia os papéis. Verificava o que podia verificar de Fortaleza. E havia coisas que se verificavam de Fortaleza, porque Fortaleza era cidade com tabelião, com cartório, com registro comercial, que incluía nomes de fazendeiros e valores de dívida que eram públicos para quem soubesse onde buscar. A dívida com o armazém de Sobral constava em registro de crédito comercial. Os 2 escravizados sem registro legal eram verificáveis através de inspeção, que o doutor havia solicitado informalmente ao subdelegado de Baturité, que era a autoridade mais próxima da região da fazenda, através de canal que o doutor mantinha com cuidado de homem, que entende que relação com a autoridade local é investimento de longo prazo. O nome da mulher em Quixadá era verificável de forma diferente, não legal, mas existencial. O doutor havia enviado correspondência ao padre de Quixadá, que havia confirmado sem detalhe, mas com clareza suficiente. Em novembro de 1865, 14 meses depois da tarde da recusa, o doutor tinha o que precisava. O doutor Antônio enviou comunicação formal ao senhor Delfino Pires de Vasconcelos em dezembro de 1865. Não carta pessoal, comunicação formal de advogado, com cabeçalho de escritório com número de protocolo, com a linguagem específica de documento jurídico que cria presença de processo mesmo antes do processo ser aberto. A comunicação informava que o escritório do doutor Antônio Menezes Braga representava interesses de terceiros em questão relacionada à fazenda Boa Fé e solicitava audiência em Fortaleza ou em Baturité, no prazo de 30 dias. Não mencionava o que a questão era, não precisava, porque o senhor Delfino, ao receber comunicação de advogado de Fortaleza sobre questão não especificada relacionada à própria fazenda, foi fazer o que qualquer homem que tem coisa guardada faz quando o advogado bate na porta. Tentou calcular o que o advogado sabia, e não conseguiu calcular completamente, porque não sabia o que sabia. Mas isso não era o pior. O senhor foi até o escritório da fazenda. Abriu o caderno de contas separado, o som da gaveta com trilho emperrado
que Marcelina havia identificado por meses. Ficou olhando para o que estava registrado. Depois, foi falar com a Sinhá Perpétua. A conversa entre marido e mulher naquela tarde de dezembro de 1865 não foi registrada em nenhum documento. Mas o resultado foi: o senhor Delfino respondeu à comunicação do doutor dentro do prazo e aceitou audiência em Baturité. Janeiro de 1866. Baturité, Ceará. O doutor Antônio Menezes Braga chegou com pasta de documentos e a calma de homem que preparou o argumento com o tempo que o argumento precisava e que, por isso, não está com pressa de provar nada. O senhor Delfino chegou com advogado próprio. Um homem de Fortaleza que havia sido contratado em 3 dias, que conhecia a lei, mas não conhecia o caso, e que por isso estava numa posição de desvantagem que não era culpa dele, mas que existia. Sentaram. O doutor Antônio colocou 3 documentos na mesa. O primeiro era cópia do registro de crédito comercial, mostrando a dívida com o armazém de Sobral, valor, data, condições de pagamento que não foram cumpridas. O segundo era laudo do subdelegado de Baturité, descrevendo 2 indivíduos encontrados durante inspeção informal na fazenda Boa Fé que não constavam nos registros de escravizados da propriedade, com nomes, descrições físicas e localização onde foram encontrados, compatíveis ponto a ponto com o que Marcelina havia ditado para Raimunda nas madrugadas. O terceiro era folha em branco. O senhor Delfino olhou para o advogado dele. O advogado ficou em silêncio. Há um terceiro elemento, disse o doutor Antônio, que prefiro não colocar em papel, que o senhor conhece, que se tornará parte do processo se o processo for necessário, e que chegará onde o senhor não quer que chegue, da forma que não vai querer que chegue. O senhor Delfino ficou olhando para a folha em branco. Quem me processou? Represento interesses de quem o senhor já prejudicou. A cozinheira. Não era pergunta. O doutor ficou em silêncio. A cega. Isso. O senhor ficou olhando para a mesa por um longo tempo. Ela estava cega, não podia ver nada. Não precisava ver, ouvia. Silêncio. 12 anos ouvindo. Isso. O senhor Delfino ficou olhando para o teto. Depois olhou para o advogado dele. O advogado sacudiu a cabeça levemente. E o senhor olhou para a folha em branco. O que ela quer? A lista que Marcelina havia passado para Tobias em outubro de 1865, que Tobias havia repassado ao doutor, era de uma precisão que o doutor descreveu numa carta pessoal enviada ao colega de Recife como a lista mais equilibrada que recebia em 10 anos de casos assim. 4 coisas. A primeira era a alforria para ela, registrada no cartório de Baturité, com 2 testemunhas externas à fazenda. A segunda era a alforria para Raimunda, que não havia pedido, que não havia participado do plano além de ser os olhos, mas que Marcelina havia incluído porque Raimunda havia ficado ao lado quando não precisava ficar, e porque isso tinha peso que Marcelina entendia como dívida. A terceira era a carta assinada pelo senhor Delfino, registrada no cartório, descrevendo Marcelina como cozinheira de excelência com 12 anos de serviço, e carta adicional, descrevendo a condição ocular como resultado de acidente doméstico. Não a verdade, mas a versão que tornava Marcelina empregável num mundo que não tinha mercado de trabalho para a escravizada cega, cuja condição tinha origem conhecida. A quarta era valor equivalente a 8 meses de salário de cozinheira em Fortaleza, em dinheiro, entregue ao doutor para repasse. Mais nada. E ninguém estava preparado para aquilo. O senhor Delfino ficou olhando para a lista por um tempo. Ela pediu pouco. Pediu o que usaria. Para a mulher cega, essa lista é uma vida inteira. É. O senhor ficou em silêncio. E o terceiro elemento. O nome em Quixadá. Fica onde está se o acordo for cumprido. E se não for cumprido, chega onde o senhor não quer. O senhor Delfino pegou a caneta e escreveu na folha em branco. O senhor Delfino escreveu por 40 minutos. O advogado dele ficou parado do lado, em silêncio, com a expressão de homem que entende que a função que foi contratado para exercer não está sendo exercida
e que não tem argumento para oferecer que mude esse fato. A alforria de Marcelina, a alforria de Raimunda, a carta de recomendação com a versão do acidente doméstico e a instrução para o administrador financeiro da fazenda liberar o valor em dinheiro. O Dr. Antônio dobrou os documentos, guardou na pasta. O processo não vai ser aberto, desde que os documentos sejam registrados em Baturité dentro de 15 dias. Vão ser. O doutor levantou. Uma pergunta, disse o senhor Delfino. Como ela sabia que eu tinha o caderno separado? O doutor ficou parado por um momento. O som da gaveta. Ela identificou o gaveto com trilho diferente. Toda vez que o senhor abria, ela sabia que era aquela gaveta específica. O senhor ficou em silêncio por um longo tempo. E o nome em Quixadá? O capataz mencionou em 1859. Ela estava no corredor. 6 anos guardando. 12 anos guardando. Esse foi um de muitos. O senhor ficou olhando para o espaço entre ele e o doutor. A Carlota mandou aquilo achando que ia resolver. A Perpétua. Sim, a Perpétua. Achou que ia resolver. Resolveu o problema errado. O senhor ficou em silêncio. Criou o problema certo para ela. O doutor foi embora. Os documentos foram registrados em Baturité no 12º dia depois da audiência. Dentro do prazo. Marcelina saiu da Fazenda Boa Fé numa manhã de fevereiro de 1866. 18 meses depois da tarde da recusa. Com carta de alforria. Com carta de recomendação. Com o valor em dinheiro que o doutor havia repassado. E com Raimunda ao lado. Raimunda havia ficado em silêncio quando soube que estava incluída na lista. Havia ficado parada por um momento. Depois havia dito uma coisa que Marcelina guardou com o mesmo cuidado com que guardava tudo. Eu só descrevi o que via. Era o que eu precisava. Foram juntas para Fortaleza. Marcelina ficou em Fortaleza. Com a ajuda da rede que o Dr. Antônio mantinha, a mesma rede que existia entre fazendas e cidades do Ceará, com a descrição de coisa que sobrevive sendo invisível, encontrou trabalho em pensão, cujo dono havia recebido a carta de recomendação com a versão do acidente doméstico, e que havia contratado sem mais perguntas, porque cozinheira com 12 anos de referência de fazenda tradicional era recurso que não aparecia todo dia. Raimunda ficou com ela. O que Raimunda fazia para Marcelina dentro da cozinha? Descrever o ambiente, identificar o que mudou, ser os olhos enquanto Marcelina era a interpretação, funcionava fora da cozinha também. As duas construíram uma parceria de trabalho que a dona da pensão descreveu, numa carta de 1868 à familiar de Recife, como a dupla mais eficiente que já tive, e nunca entendi completamente por que funcionava tão bem. E ninguém estava preparado para aquilo. Assim, a Perpétua de Vasconcelos ficou na Fazenda Boa Fé. O senhor Delfino não comunicou a ela os detalhes da audiência de Baturité. Havia dito apenas que a situação havia sido resolvida e que Marcelina e Raimunda foram embora com documentos em ordem. A sinhá ficou em silêncio quando ouviu, e disse uma coisa que o senhor registrou numa carta pessoal de 1866, que chegou ao mesmo arquivo do pesquisador de 1978. Ela estava cega. O senhor não respondeu. Ela estava cega e mesmo assim. Marcelina abriu em 1869, 4 anos depois da tarde da recusa, uma pequena pensão de almoço no bairro do Benfica, em Fortaleza, com o dinheiro que havia juntado nos 3 anos de trabalho na pensão anterior, com Raimunda como sócia, com a clientela que Raimunda havia construído, descrevendo o que Marcelina cozinhava para quem passava pela porta, não como cardápio, mas como história, porque Raimunda havia descoberto que descrever comida com a precisão que Marcelina exigia quando aprendia um prato novo era a descrição mais convincente que existia. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, Marcelina tinha 55 anos. Estava na cozinha da pensão do Benfica quando a notícia chegou. Ficou em silêncio. Raimunda, que estava ao lado, descreveu aquele silêncio anos depois para a filha, que guardou e que chegou a um pesquisador de Fortaleza em 1931. Ela ficou parada por um tempo. Depois disse:
A lei chegou. Depois ficou mais um tempo em silêncio. Depois disse: mas cheguei antes, e voltou para o que estava fazendo. A pensão do Benfica funcionou até 1901. Marcelina morreu em 1903, com 70 anos. Com carta de alforria dobrada dentro de um livro de receitas que Raimunda havia escrito, ditado por Marcelina ao longo de anos, com cada receita descrita em detalhe de sabor e de cheiro e de textura, mas nunca de cor, porque cor era a única dimensão que Marcelina descrevia pedindo ajuda. Como fica a cor do molho quando está no ponto? Vermelho escuro, quase vinho. E o cheiro quando chega no ponto? Ácido suavizado, como tomate que perdeu a agressividade, mas não perdeu a presença. Então tá pronto. O livro de receitas ficou na família de Raimunda, e a carta de alforria ficou dentro do livro, como marcador de página, na receita do feijão de coco que a Sinhá Perpétua pedia toda domingo. Olá, amigos do canal Voz dos Contos. Aqui é Paulo. Você acabou de passar alguns minutos com Marcelina, com uma mulher que disse não numa tarde de setembro e pagou o preço que a Sinhá calculou que seria suficiente para garantir que não voltasse a ser problema. Que ficou 3 semanas no quartinho dos fundos, construindo mapa com o que sobrou. Que voltou para a cozinha e ouviu mais precisamente do que ouviu nos 12 anos anteriores. Que ditou em voz baixa, nas madrugadas, o arquivo que a Sinhá achava ter destruído. E que chegou em Fortaleza 2 anos antes da Lei Áurea, com carta de alforria, carta de recomendação, dinheiro para recomeço, e sócia que era os olhos que ninguém havia conseguido apagar completamente, porque olhos podem ser de quem você escolhe. Essa história tem base em casos documentados. A carta do médico que foi chamado para confirmar dano permanente chegou a arquivo de correspondência médica do século XIX. O tipo de argumento que o Dr. Antônio usa, irregularidade em registro de escravizados, combinada com pressão sobre elemento pessoal do senhor. Foi usado em casos documentados no Ceará da segunda metade do século XIX. As redes de escrivão itinerante, que funcionavam como canal entre fazendas e advogados abolicionistas, existiram. Esse canal existe para isso. Para Marcelina, que não está em nenhum livro. Para Raimunda, que descreveu o ambiente e que por isso foi incluída numa lista que mudou a vida. Para Tobias Luz, que voltou em maio com pretexto de papel e tinta. Para o Dr. Antônio, que teve o acidente de consciência e não voltou atrás. E para Benedita, a mãe de Marcelina, que passou para o nome que o tráfico não levou e que por isso chegou até uma tarde de setembro de 1864 e saiu de dentro dela na forma de uma mulher que ficou em silêncio durante e guardou mais uma coisa enquanto o feitor achava que estava destruindo. Se essa história ficou com você, se o momento em que o Senhor disse ela estava cega e o doutor ficou em silêncio, ficou em algum lugar dentro de você, compartilha. Manda para alguém que precisa ouvir que o escuro que o opressor cria às vezes é o espaço onde a resistência mais precisa aprende a existir. Que os olhos não são o único jeito de ver. Que 12 anos guardando pode chegar em Fortaleza 2 anos antes da lei. Ativa o sino. Nos comentários me conta. O que você sentiu quando entendeu que a carta de alforria ficou dentro do livro de receitas como marcador de página? E o que essa história te diz sobre o que a Sinhá Perpétua não calculou? Eu fico esperando.